A Quaresma é uma época de reflexão e também um tempo em que muitas pessoas fazem penitências. Pois é, algumas são até bem comuns, como não comer carne, não tomar bebida alcoólica ou refrigerante. Mas em Poços de Caldas, um engenheiro resolveu fazer uma penitência inusitada. Quem mostra pra gente são os repórteres Marlon Santiago e Michel Diogo. Vinícius aproveita a Quaresma para fazer uma reflexão. Há mais de 15 anos, o cantor faz penitência durante esse período. Não bebo, procuro não sair. Então eu gosto de me preparar para que durante o ano, né, seja um ano bom. Então a Quaresma para mim, eu procuro mais ficar em oração. A Quaresma é a época do ano em que os católicos se preparam para a Páscoa. Relembra os 40 dias em que Jesus ficou caminhando pelo deserto em jejum e abstinência. Entre a quarta-feira de cinzas e a quinta-feira santa, muitos fiéis fazem penitências para relembrar essa passagem bíblica. Eu prometi de ir para Aparecida do Norte e gastar os 40 dias andando, rezando. Eu só não como carne nem tomo refrigerante durante a Quaresma toda. A Igreja Católica, né, também a recomenda aos fiéis como um caminho de virtude, de autodomínio, né, de controle pessoal e também de criar uma maior liberdade para buscar a Cristo. Renê também segue a tradição católica. Durante essa Quaresma, ele disse que não vai comer carne vermelha e decidiu também ir ao trabalho a pé. Todos os anos o Renê faz algum tipo de penitência, mas nessa Quaresma decidiu fazer uma coisa bem diferente: não acessar uma rede social durante esse período. Um esforço que, segundo ele, não está sendo nada fácil. É o mais difícil, né? O mais difícil do que ficar sem carne, o mais difícil do que andar a pé e sem carro. Na terça-feira de carnaval, o engenheiro até deixou um recado na página dele na rede social, dizendo que durante a Quaresma ficaria fora do mundo virtual. Um aviso para os amigos acostumados com as postagens e comentários dele na internet. Até o aplicativo no celular ele já desinstalou. A explicação: o vício nas redes sociais. Acaba que a qualquer momento que às vezes eu estava esperando um veículo, ou esperando um telefonema, algum branco que dá durante o dia, você vai tomar um café, era meio que um hábito você pegar e já olhar, ver se tem alguma novidade, ver se alguém postou alguma coisa interessante, ou quando você quer curtir por exemplo, ontem na hora do jogo, saiu o gol, eu queria curtir com os amigos ou com os adversários, mas então é meio que automático e faz falta. Ana Maria, colega de trabalho do Renê, é testemunha de que ele passa o dia inteiro na rede social. Para ela vai ser muito difícil o engenheiro cumprir a penitência. 20 dias eu garanto, mas estou postando para ver. E aí, Renê? Não, tem que ser compromisso. Vamos ver. E tem gente que admite, esse tipo de penitência é quase impossível fazer. É muito difícil. Não aguentaria? Não aguentaria. Eu não consigo ficar sem. Direto, 24 horas. É um sacrifício considerável, né? Ainda mais nesses tempos em que o uso das redes sociais faz parte do dia a dia de praticamente todo mundo. Pois é, e a gente convidou o professor de filosofia e teólogo Paulo César de Oliveira para comentar para a gente sobre penitência nessa época e essa renúncia que as pessoas fazem, né? Boa tarde, professor. Boa tarde. É uma tradição isso, né? De onde vem essa tradição de se fazer penitência? Essa tradição vem desde que o homem é homem. Porque em todas as religiões se concebe o homem como alguém que nasce com uma dívida em relação aos deuses. A ideia de culpa sempre fez parte da concepção do homem de todas as religiões. Então, para aplacar esta culpa, ele precisa oferecer sacrifícios. E os sacrifícios significam que algumas coisas se tornam sagradas. E de tal forma que, uma vez perdoada esta culpa, o homem ainda possui uma pena a ser cumprida. Então a penitência é sempre uma pena por um delito que o homem realizou. Então, desde toda a história da humanidade, se acompanhou a tradição das religiões todas, em todos os setores. Agora, professor, tirando aí o caráter religioso, que tipo de benefícios, né, de evolução que fazer uma penitência pode trazer para uma pessoa? A penitência visa o aperfeiçoamento da alma humana, o aperfeiçoamento do caráter. Ela visa sempre evitar os excessos, favorecer a aquisição de virtudes. E virtude é justamente aquilo que está no meio entre dois extremos. O excesso de um lado e a falta
a privação de outro. Então, desde a tradição aristotélica, e depois tomista, a virtude sempre foi considerada um equilíbrio. Por isso, uma das virtudes cardeais, a temperança, é justamente o bom senso, o equilíbrio, não muito e não pouco. Até, por exemplo, um santo, São Jerônimo, dizia que até as virtudes em excesso podem se considerar vício. Então, a finalidade básica é justamente aperfeiçoar o caráter humano. Agora, professor, essa penitência, esse sacrifício, ele funciona também se for feita numa outra época, fora da quaresma, por exemplo? Com certeza, porque a quaresma é um tempo muito específico, muito propício em função da Páscoa, mas em qualquer momento o homem pode cometer excesso em sua vida. Ao longo do ano existem outras ocasiões e sempre ele deve se penitenciar no sentido de buscar o seu próprio aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento do seu caráter, o aperfeiçoamento da convivência social. Então esse é um período privilegiado, mas em qualquer circunstância a gente deve conter os excessos. Ótimo recado então, professor. Muito obrigado pela entrevista aqui no Jornal da EPTV. Ok, obrigado a você.